É todo mundo ir no bonde do Zanin agora. O voto do Zanin é o único. Eu não queria dizer isso, não, mas o voto do Zanin é a nossa única esperança. Porque aí retorna-se os autos para o STJ. O STJ monta, o plenário julga a constitucionalidade, a gente sai um pouquinho desse voto viciado dentro da corte, podendo trazer novos argumentos e trazer esse tema um pouco mais reoxigenado em um momento futuro para o STF, porque certamente haverá recurso para o STF por parte do INSS, caso o STJ forme maioria em relação à possibilidade da revisão da vida toda por meio da inconstitucionalidade do artigo 3º. Né? Então é basicamente isso. Mas eu vou explicar melhor isso para vocês ao longo da semana, tá? A gente já está indo para 1h23 de live. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. A gente teve aqui, na maioria da live, mais de 800 pessoas online. Hoje eu tô cansado, tô triste, tô desanimado. Peço desculpa pela interação mais baixa no chat hoje, mas na verdade é que, assim como vocês, até vocês estão falando um pouco, eu tô profundamente irritado e chateado. Mas enfim, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente te espera no próximo vídeo ou na próxima live. A gente sofreu um dos maiores golpes que o constitucionalismo brasileiro viu, né? A nossa Corte Suprema hoje, ela ruiu com critérios básicos de segurança jurídica e princípios básicos do direito previdenciário. Então, eu como amante do direito previdenciário me sinto profundamente incomodado e chateado, tá? É complicadíssimo, é complicadíssimo a situação atual. O pessoal aí nessa explicadinho disse: Luan, relato verídico, um idoso que está acamado teve que ir para o hospital às pressas porque não aguentou ver a decepção do julgamento. Ele tinha 400 mil para receber e foi para UTI. Pense você que julgamentos como esse pode ter acabado com a vida de muita gente. Pense você sobre isso, tá? Sueli, você tá no INSS explicado, tá? Se inscreve no canal, deixa o curtir, gente, comenta bastante, compartilha a live. Trechos da sessão para vocês darem uma olhada. O André Mendonça 1102. O André Mendonça se posicionando de maneira muito técnica, inclusive deixando claro de que ele não ia falar sobre a revisão da vida toda. Ele estava se atendo ao julgamento da ADI, que era a constitucionalidade ou não do artigo 3º, tá? E que o voto sobre a aplicação ou não, ou a constitucionalidade ou não do artigo 3º tinha que ser o alvo. E os embargos de declaração deveriam ser discutidos acerca de se houve ou não declaração de constitucionalidade e interpretação adequada do artigo 3º em congruência com o artigo 29. Mas que em momento nenhum a existência do artigo 3º e do 29, elas não poderiam ser conjuntas. Tá? Então aí você vê, isso aqui é um julgamento técnico. Esse cara aqui concorda com a revisão da vida toda, eu duvido que ele concorde. Duvido que ele concorde. Eu sempre falei que na revisão da vida toda, eu sempre falei desde o primeiro momento, lá na sessão virtual da revisão da vida toda, que o voto dele poderia ser contrário. Eu duvido que ele seja favorável à revisão da vida toda. Mas ele foi muito técnico. Isso aí é inegável. Ele foi muito técnico. Vou mostrar para vocês. Cássio Nunes, Marx, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não há uma consequência necessária de impacto.
Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos. Perceba a fala do André Mendonça. Fazer do jeito que eles queriam fazer nada mais era do que julgar a revisão da vida toda novamente. Usar a ADI como desculpa para julgar a revisão da vida toda. O ministro do STF, André Mendonça, que definitivamente não concorda com a revisão da vida toda, eu acho que nos embargos, inclusive, o voto dele não seria tão favorável a gente. Ele foi técnico. Absurdamente técnico. Precisamente técnico. Imparcial. Eu não estou aqui para julgar novamente a revisão da vida toda. Estou aqui para declarar ou não a constitucionalidade do artigo 3º. É isso que ele está falando. Perceba a intervenção do ministro Luiz Roberto Barroso, que tornou a causa pessoal. Você vai ver já a intervenção do ministro Barroso. Em contrários, portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito de uma relação. Ele disse, o Supremo pode reavaliar a revisão da vida toda? Pode. Em algum momento, o Supremo Tribunal pode superar a aplicação ou não da revisão da vida toda, mas usar uma outra ação para julgar a revisão da vida toda, para desfazer o mérito, para desfazer a maioria do Supremo Tribunal Federal, não é o correto. Isso é o posicionamento de um ministro imparcial. O André Mendonça foi advogado-geral da União. Ele certamente não concorda com a revisão da vida toda. Certamente não concorda. Mas o cara tá no papel de ministro, de um julgador, tem que ser imparcial, não fazer esse papelão que o Luiz Roberto Barroso fez. De causa e efeito por si só. Assim acompanha o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Só para eu ter claro, Vossa Excelência, então, nesse momento, ainda não está se manifestando ou já se manifestou sobre a questão da transição? Não, a transição eu vou me manifestar na repercussão. Aqui eu estou julgando constitucional os dispositivos. Olha que show de técnica. Olha que show de técnica. Você vê que o Roberto Barroso, ele disse, você não vai se manifestar acerca da aplicação ou não da revisão da vida toda, porque o Luiz Roberto Barroso, ele queria julgar de novo a revisão da vida toda. Aí ele diz, o Mendonça diz, eu não tô aqui para fazer isso. Eu vou fazer isso lá no julgamento da revisão da vida toda, que é o próximo da pauta. Ou que você vai ter que pautar outro dia. Meu lugar aqui agora é falar sobre a constitucionalidade ou não do artigo 3º. Não sobre cogência, obrigatoriedade de coexistência do artigo 3º com o artigo 29. Isso é discussão da revisão da vida toda. Positivos. Como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou, conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente para dar interpretação
conforme. Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Ó, você vê, ó, uma decisão cautelar da ADI há 20 anos, considerando a constitucionalidade do artigo 3º, e mesmo assim houve o julgamento da revisão da vida toda e o julgamento ainda foi favorável. O André Mendonça joga isso na cara do Barroso. Barroso, não é agora. Não é para agora. Mas ele insiste. Você vê que ele insiste. Isso aqui fere completamente o juiz natural. O juiz natural é aquele juiz que é imparcial. Aquele juiz que está distante da causa. O Barroso, ele queria porque queria julgar a revisão da vida toda conforme o entendimento dele, que era da não aplicação da revisão da vida toda. Permite, presidente? Não. Veja, verdade. Alexandre de Moraes, fazendo a ponderação aí de que ele está dizendo, ó, eu fiz, ele vai dizer aí agora, de maneira muito técnica, eu fiz o que eu tinha que fazer para salvaguardar a técnica, para salvaguardar o certo. Por isso eu disse que era parcialmente inconstitucional, porque se vocês inventarem de fazer merda, caquinha, eu tenho condições de utilizar a minha parcialidade da inconstitucionalidade para poder remeter meus autos para o STJ. Voltar os autos para o STJ. Continuar discutindo o que, em tese, não precisaria de discussão, porque a verdade é que o artigo 3º e o artigo 29 eles coexistem e você aplica aquele que é mais vantajoso. Isso é o princípio básico do direito previdenciário. Qualquer estudante que lê as 10 primeiras páginas de um livro de direito previdenciário sabe que a interpretação da norma previdenciária deve ser dada em primazia ao benefício do segurado, ou seja, você concede aquele benefício que é mais vantajoso, e o que ele fez foi simplesmente dizer, ó, eu tô jogando com as armas que vocês estão jogando. Vocês aí, que estão fazendo uma merda atrás da outra, eu tô tentando salvaguardar algum tipo de técnica, algum tipo de recurso para poder ter manobra, já que vocês estão querendo julgar a revisão da vida toda de novo. Ele vai falar aí agora. O trazido pelo ministro Zanin, a decisão da relatoria do ministro Ciências nem tocou nesse assunto. Simplesmente falou que era constitucional. Como de início todos falamos na sessão virtual. Inclusive eu já havia votado acompanhando o relator, nesse caso só pela improcedência, pela constitucionalidade. Como Vossa Excelência, o ministro Gilmar, trouxeram esse assunto, por isso que eu, desde o início, quis pontuar que parecia exatamente que a ADI está sendo usada como verdadeiros embargos infringentes em relação... Olha o que ele diz. A ADI sendo utilizada como embargos infringentes à revisão da vida toda. Ou seja, a gente está julgando aqui a ADI, está ganhando, dando esses contornos à ADI, pelo simples fato de que vocês não ganharam a revisão da vida toda. Ou seja, vocês perderam a revisão da vida toda, estão insatisfeitos, vocês estão usando a ADI como uma espécie de recurso para a revisão da vida toda. O Alexandre de Moraes, toda a indignação que ele tinha, ele largou na sessão plenária. Entalado ele não vai dormir. Quem vai dormir entalado sou eu. E não pude falar um monte de verdade lá no plenário. Mas ele não vai dormir entalado. Entalado ele não vai dormir. Não, então eu retiro e acompanho o relator e vamos tratar na próxima, então, que é o correto. Pronto. Então, eu acompanho o relator e já que Vossa Excelência concordou em tratar na próxima, nós vamos tratar na próxima. Pronto. É que agora você... E ele falou assim, ó. Se vocês vão parar de fazer maluquice e de falar da revisão da vida toda e simplesmente julgar aqui a constitucionalidade ou não do artigo 3º, a gente pode passar para próximo e julgar a revisão da vida toda. Porque era o que deveria ter sido feito. A DI 2110 e 2111 tá aí única e exclusivamente para a revisão da vida toda. Trouxe outros pontos? Trouxe até uma inovação que eu sempre critiquei no direito previdenciário, que é você ter carência no salário maternidade para outras filiações diferentes da empregada, trabalhadora avulsa da empregada doméstica.
É uma inovação interessante, tá? Julgando parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.213, mas assim, a ADI não está aí para isso. A ADI estava aí única e exclusivamente para poder questionar a revisão da vida toda. Aí ele diz, se vocês vão parar de questionar a revisão da vida toda, a gente pode encurtar e discutir na próxima. Aí o Gilmar Mendes, que inaugurou a tese, né? De maneira tímida, mas aí a tese veio à tona com o Zanin, né? Ele fala o seguinte. Tinha trazido essa... Na sessão de hoje. Vossa Excelência trouxe isso na sessão virtual. Foi Vossa Excelência que trouxe. Mas eu digo agora... Não, eu estou convencido da correção da tese. Na medida em que julgamos improcedente e, portanto, declaramos a constitucionalidade da lei, estamos resolvendo ipsi iure também o caso do RE. Não necessariamente, Gilmar. Não necessariamente. Eu penso assim também. Você vê, né? Gilmar Mendes diz o seguinte, se a gente está declarando constitucional aqui, então a revisão da vida toda tá resolvida, não pode ser aplicada. Por quê? Porque agora eles estão dando um contorno de cogência. Tipo assim, se isso aqui é constitucional, além de constitucional, ele é obrigatório. Aí na cabeça de Gilmar Mendes, de Zanin, de Barroso e dos outros, Maria vai com as outras que acompanharam eles estavam tratando a constitucionalidade e cogência como uma coisa só. E na verdade não é. A norma do artigo 3º ela pode ser constitucional e ela coexistir com a norma do artigo 29. De modo que a que for mais benéfica para o cidadão é utilizada. Simples. Do mesmo jeito que toda e qualquer regra de transição ou definitiva é aplicada dessa maneira. A que for mais benéfica, aplica-se. Tá bom? Mas não foi isso que aconteceu na prática, né? Até porque, e aí voltando, se chegarmos ao recurso Barroso falando, né? Barroso trazendo o tom de personalidade dele. extraordinário, quando o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar o artigo 3º na sua textualidade, o que ele fez foi declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. E aí teria que voltar porque não observou a reserva de plenário. Essa é a discussão lá. É o artigo 10. Não, É a súmula 10. essa é outra questão importante, porque na repercussão geral, 6 ministros entenderam que não havia necessidade de aplicar o artigo 97 porque ele deu interpretação, não declarou inconstitucional. Eu só estou dizendo que eu continuo a achar e que Vossa Excelência também, em algum momento, achou, tanto que julgou procedente em parte para interpretar conforme. Só porque vocês, Vossas Excelências, trouxeram essa discussão, como em marcos Mas eu acho que Ele diz assim, ó, o que o Alexandre de Moraes está dizendo, ó, vocês estão querendo empurrar a tese igual abaixo. Eu não vou aceitar. Então, se vocês estão querendo me empurrar a tese de que o artigo 3º, por ser constitucional, ele deve ser aplicado como obrigatório, eu coloco ele como parcialmente inconstitucional. Porque ele não deve ser obrigatoriamente aplicado. Tá? Ele não deve ser obrigatoriamente aplicado. Então, o que ele diz? É parcialmente inconstitucional no trecho que diz, na interpretação conforme que diz que deve ser aplicado de maneira cogente para todo mundo, né? De maneira obrigatória para todo mundo. Tem que ser interpretado conforme for melhor para o cidadão, melhor para o segurado. É basicamente isso. E aí o Barroso tenta, né, jogar com as palavras para dizer que o Alexandre de Moraes está se contradizendo, mas ele não come nada. Então, ela é incontida. Quando você É inseparável. se você estabelece que é constitucional e alguém está deixando de aplicar, só há um fundamento para deixar de aplicar uma regra. É se ela for inconstitucional. Não está deixando de aplicar, está interpretando em conjunto com as outras. Mas, no final... E aí é o que ele diz, né? Não é que o artigo 3º está sendo deixado de aplicar quando você aplica ao artigo 29. É que a interpretação do direito previdenciário diz: aplica-se a norma que for mais vantajosa ao segurado. As duas normas existem, as duas normas são constitucionais e você vai aplicar uma ou outra, a que for mais benéfica ao cidadão. E ele não come nada, tá? Nós, dependendo da votação, nós discutiremos isso. Ministro Alexandre, só um esclarecimento. Na verdade, na cautelar que foi julgada lá no ano 2000, houve uma discussão intensa, inclusive, expressamente sobre a regra de transição. É um acórdão de mais de 100 páginas, e ali os ministros Sidney Sanches, Moreira Alves,
todos discutiram a questão da regra de transição. Discutiram a regra de transição, mas não havia na época, e não discutiram que a regra de transição havia prejudicado. Não há uma linha nisso. Tanto é verdade que... Porque nós temos decisões. É que estava a discussão à luz do artigo 201 da Constituição. Se o sistema atuarial foi observado. Mas não havia, não discutiram o retrocesso social e o prejuízo, porque a época, não discutiram porque a época ainda não tinham, realmente era um ano, depois eles não tinham percebido isso. Foram feitas todas as análises. E aí, no sistema atuarial, evidentemente que há quem ganha e quem perde, para se prestigiar efetivamente a inteireza do sistema previdenciário. Acho que o artigo 3º diz assim: para o segurado filiado à Previdência Social. E aí fica esse embate, mas aí eu queria levar aqui. Aqui o Fachin se posiciona muito bem acerca da não aplicação da cogência do artigo 3º e da possibilidade de utilizar o mais vantajoso. Mas eu queria destacar esse momento daqui, ó, onde o Fux vota e vota meio perdido e o Barroso fica tentando induzir o Fux a dar o voto conforme ele entende. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Fux. Como voto? Boa tarde, ministro Fux, que nos acompanha por videoconferência. Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa tarde, queria saudar Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Agonet, os integrantes da turma na tarde do plenário, na pessoa do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e da nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu também já havia votado no recurso extraordinário e considerei constitucional o artigo 3º da Lei 9876, o que efetivamente, conforme destacado aqui, já foi uma tese firmada pelo plenário na Lei 2111, decisão proferida, conforme aqui se relembrou, há mais de 20 anos. Então, eu, num primeiro momento, acompanharei integralmente o ministro Cássio Nunes Marques com relação à constitucionalidade do artigo 3º da lei. Entretanto, recentemente, tive a oportunidade de relatar a questão inerente à licença maternidade mães não gestantes. E ali houve uma digressão bastante profunda sobre a proteção da maternidade pela Constituição Federal. E o argumento utilizado pelo ministro Flávio Dino com relação a esse condicionamento para a concessão do salário maternidade, esse condicionamento, no meu modo de ver, passar um pouquinho aqui, porque ele vai começar a falar aqui sobre o ponto do salário maternidade, né? E aí a gente vai para a intervenção do Barroso. Então, salvo essa sessão, Vossa Excelência está acompanhando integralmente o voto do ministro Cássio. Muito obrigado, ministro. Em relação à improcedência da ADI. Ele chegou a se pronunciar sobre a questão. Negando a revisão da vida toda. Ó, perceba, Barroso e Gilmar Mendes interpretando o voto do Fux conforme eles queriam. Então, nesse ponto, ministro Fux, só para esclarecer, desculpe que houve uma dificuldade aqui. Nós estamos discutindo se a regra de transição é constitucional. Porém, o ministro Zanin entende que ela é constitucional e cogentemente aplicável a quem esteja em regime de transição. E o ministro Alexandre entende que o segurado tem o direito de escolher entre o regime de transição e o definitivo, aquele que considerar mais favorável. Quanto a esse ponto... Eu adoto a primeira corrente. Eu acho que não há essa opção. Ok. Então,
Aí depois que ele faz a introdução, aí, obviamente, o Fux entende de que se ele se filia à primeira corrente, ele acaba com a revisão da vida toda. E aí, como o Fux nunca foi favorável à revisão da vida toda, ele vai lá e se filia à primeira corrente. Né, que seria a cogência do artigo 3º. Perceba você que foi um show de horrores, né? E aí, para completar o show de horrores, é interessante ver aqui o Maria vai com as outras. O Barroso já proclamando o voto num 6-4, né? Tendo aí os 4... Desculpa, um 6-5, onde os 5 seria o Fachin, o André Mendonça, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Cássio Nunes, né, que era o relator. Né? Aí ele já está aqui proclamando. De acordo, Vossa Excelência que puxou essa votação, então 25-3. No virtual foi. Aí Os ministros. o Nunes Marques entra. Há uma interseção entre o sentido de que, em razão da maioria formada, o sentido de que há uma interseção entre as ADIs de hoje e o tema correlato, e por medida de pragmatismo, eu peço licença a quem me acompanhou, eu vou ajustar meu voto também no sentido de dar força cogente ao artigo 3º. Na realidade, eu estava aguardando para fazer isso no julgamento dos embargos, no recurso extraordinário. Como a maioria, e a inteligência é da maioria, laborou no sentido de que é possível já fazer esse ajuste nessas ADIs, eu ajusto meu voto também nesse sentido. Pedindo licença a quem me acompanhou. Você não anotou. Então, eu vou... Quando for assim, deixa eu ver o que eu falei. Não parece com meu voto. Então, vou proclamar novamente. E aí a gente encerra o julgamento, né, com um 7-4. Você já botar a revisão da vida toda aqui, você já vai ver notícias aí, ó, no UOL, falando a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Então, por um 7-4, a STF derruba a tese de revisão da vida toda, sem nem mesmo ter começado a julgar, eles derrubam a revisão da vida toda. Aqui, o que aconteceu, né? O placar foi de 7-4, o ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques votaram a favor da união. Já os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram a favor dos aposentados. Os ministros discutiram a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 e se ele interfere no processo da revisão da vida toda, com a cogência, com a obrigatoriedade, né? Com isso, a revisão da vida toda ficou prejudicada, pois o pagamento da aposentadoria poderá seguir apenas com as regras do fator previdenciário. Esse texto até está errado, tá? Aqui seria com as regras do artigo 3º, no caso, no sentido de utilizar somente as contribuições do artigo a partir de julho de 94. Esse texto aqui não é o mais adequado, tá? E aí, prejudicados pela regra nova. Todas as vezes que ocorrem mudanças previdenciárias, são criadas regras de transição permanente. A de transição é para quem está perto de se aposentar, mas para algumas pessoas a regra nova prejudicou. Nunca se houve no ordenamento jurídico brasileiro norma de transição do direito previdenciário que visasse prejudicar o cidadão. E a revisão da vida toda foi prejudicada pelo artigo 3º para alguns casos concretos. E é por isso que ela era aplicável. Então, se buscava a norma definitiva do artigo 29, permitindo utilização de todo o período contributivo e aplicação da revisão da vida toda, porque a norma de regra de transição que é o artigo 3º, ela era prejudicial para algumas pessoas. Ou seja, a aplicação cogente do artigo 3º faz com que a gente crie um Frankenstein jurídico, Frankenstein previdenciário, tá? Aqui está, o INSS perdeu em plenário 2 vezes, hoje ressuscitaram 2 ações de 99 e estão derrubando a revisão da vida toda por meio dessas ações. Foi exatamente o que aconteceu. Estão falando que se for declarado constitucional o artigo 3º, então foi aplicada corretamente os cálculos do benefício daquele que foi prejudicado pela regra de transição, acrescenta João Badari.
No entanto, Badari afirma que a revisão da vida toda aprovada pelo STF em setembro de 2022 não era incompatível com o artigo de lei que está em discussão. A revisão da vida toda nunca disse que o artigo 3º era inconstitucional. Sempre foi usado o precedente do STF que diz que se você tem uma regra mais vantajosa, aplica-se e afasta a mais prejudicial. Então, o cerne da questão da revisão da vida toda não era declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, e sim a aplicação do artigo 29 quando ele fosse mais favorável em primazia aos princípios constitucionais previdenciários que primam pelo melhor benefício. E aí eles utilizaram aí a interpretação do artigo 3º da regra de transição como norma obrigatória, afastando, portanto, a aplicação do artigo 29 nessa ressuscitação, se é que essa palavra existe, né? Nesse momento de reavivar essas ações de 99 como um super trunfo, um grande trunfo aí para haver espaço de maldade contra o aposentado e o pensionista. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá? O governo Lula disse que o custo para pagar os aposentados é de 400 milhões. A gente já disse aqui que não chega nem perto disso. 1,5 bilhão já é um valor que eu diria aí superestimado, né? Extremamente superestimado. Pera aí, gente, o meu mouse aqui parou de funcionar. Eu só vou colocar ele aqui na USB para voltar a falar com vocês. Só um minuto, tá? Mas, enfim, finalizando aqui a leitura, né? Vamos tentar seguir aqui sem o mouse mesmo. Ou não vai dar. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui o cabo do mouse. Já achei aqui o cabo do mouse e vou voltar com a leitura aqui já para vocês. É porque ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Mas fiquem aí comigo que a gente já está finalizando a live. Mas a gente vai finalizar em grande estilo, né? Pensando aqui conjunto como é que seria para a gente ressuscitar a revisão da vida toda. Já que eles estão querendo fazer Frankenstein jurídico, vamos pensar em Frankenstein jurídico também, né? Para beneficiar a gente, essa é a verdade. Já que a regra do jogo não vale, vamos tentar achar um jeitinho. Tentar pensar um jeitinho junto. Então vamos lá, ó. O que é a revisão da vida toda? No final de 2022, o STF aprovou a revisão da vida toda das aposentadorias. Os ministros decidiram que a revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber benefícios entre 29 de novembro de 99 e 12 de novembro de 2019. O INSS não quer pagar atrasados. O julgamento do recurso do INSS foi adiado diversas vezes e se arrasta há 25 anos, né? Em julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos de revisão da vida toda, atendendo um pedido do INSS. Né? Quando entrou com recurso, o órgão pediu que os processos não fossem mais analisados. E basicamente é isso, gente. Aqui já esse texto aqui tem algumas ressalvas, pode melhorar algumas coisas, mas a verdade é que o João Badari, representante do IEPREV, que inclusive atuou como amigo da corte, fez algumas intervenções até pertinentes no julgamento de hoje, questões de ordens fáticas, colocou, né? O INSS perdeu em plenário 2 vezes e hoje ressuscitaram 2 ações de 1999 e estão derrubando a revisão da vida toda por meio dessas ações. Estão falando que se for declarado constitucional o artigo 3º, então foi aplicado corretamente o cálculo do benefício daquele que foi prejudicado pela regra de transição. Basicamente foi isso que os nobres ministros disseram aí pra gente. Isso está completamente equivocado, até porque, querendo ou não, como eu falei, nunca foi questionado na revisão da vida toda a constitucionalidade do artigo 3º, e sim a coexistência dele com o artigo 29, aplicando-se aquele que for mais vantajoso ao aposentado e ao pensionista, como sempre foi nas normas do direito previdenciário. Então, hoje, a única forma que a gente tem de reavivar e reacender a discussão da revisão da vida toda é tornando o artigo 3º inconstitucional para a aplicação em definitivo da regra definitiva, né, do artigo 29, ou até mesmo a interpretação em parte, como o ministro Alexandre de Moraes acertadamente fez no julgamento inicialmente, para deixar claro a coexistência das duas normas, né? Então a gente tem que buscar o embargo de declaração, tentar trazer aí a tese do Alexandre de Moraes à tona, da inconstitucionalidade do artigo 3º, pelo menos no que tange a parcialidade do texto, e, se for o caso, retomar
o julgamento da revisão da vida toda no STJ. Obviamente, aqueles que, se a gente declarar inconstitucionalidade, eu sempre falei, né, que se a gente for pelo caminho da inconstitucionalidade, a gente tem uma grande chance de retorno do processo para o STJ. Mas nesse caso está valendo tudo. Se o processo não voltar para o STJ, a chance que a gente tem de conseguir a revisão da vida toda é mínima. Obviamente, num cenário onde as pessoas estivessem fazendo certo de boa vontade, era só entender que o artigo 3 era parcialmente inconstitucional para aplicação conforme as normas do ordenamento jurídico para aplicação mútua. Ou seja, na verdade, para a possibilidade de aplicação conjunta, né? Ou do artigo 3º, quando mais benéfico, ou do artigo 29, quando mais benéfico. Mas agora está valendo tudo. E eu acho que a tese que melhor encampa a possibilidade de a gente continuar pensando na revisão da vida toda é a tese inicial do ministro Alexandre de Moraes, tá? A tese inicial do início do julgamento de hoje, que é a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º para interpretação conforme a Constituição, garantindo aí os princípios básicos do direito previdenciário constitucional, que é a aplicação do direito mais vantajoso, que é uma norma um princípio constitucional do direito previdenciário de proteção ao menos favorecido, que é o segurado. Tá? Então, os contornos dos embargos de declaração da RVT, ele ganha uma reviravolta. Certamente, nos próximos dias, eu vou trazer, assim que colacionado o voto do ministro Alexandre de Moraes, vou trazer e dissecar o voto para explicar melhor a tese que eu considero ser a tese mais adequada para a gente ainda ter esperança na revisão da vida toda. E, consequentemente, falo com vocês sobre os próximos andamentos, que certamente os próximos andamentos vão ser aí relacionados o retorno dos autos ao STJ, caso a inconstitucionalidade fique apresentada. Lembrando que a gente não joga